Papo Reto com Vicentinho, o podcast da dignidade. Olá, pessoal! Estamos aqui neste momento, meu povo, vivendo um momento que eu considero histórico, por várias razões. A primeira delas é o personagem com quem eu vou dialogar aqui. Mas a segunda dessas razões, é que nós estamos buscando combater o fake news, estamos tentando ampliar a nossa comunicação com vocês que nesse momento nos assistem. Me refiro ao Papo Reto com Vicentinho. Eu estou com a camisa... Aliás, é para ter trocado a camisa. É ao vivo, pessoal. Eu fiz uma camisa preparada para o dia de hoje, mas como eu gravei várias outras, é assim mesmo. Estou com a camisa quadriculada, sou negro, cabelo curto, um pouquinho branco, um pouquinho negro, o cabelo, né? Porque negro eu sou totalmente. Uso óculos com as bordas um pouco fortes, bordas pretas. E neste momento eu quero dizer para vocês que, de novo, é uma experiência. Nós estamos tentando, nosso mandato, vocês sabem, tem vários compromissos, tem várias linhas de atuação. Uma dessas linhas é a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora. São vários projetos, são leis aprovadas. Uma outra linha é a defesa do meio ambiente. Veja a COP, eu espero que as decisões, as melhores, sejam tomadas, mas já quero daqui fazer um protesto, porque eu acho que a nossa comunidade indígena, quilombola e também da agricultura familiar e nossos seringueiros deviam ter um fórum oficial para serem ouvidos. Aconteceu problemas aí, mas eu não posso deixar de manifestar a minha solidariedade. Portanto, a nossa questão ambiental, ouvir, tem aquele ditado, quem sabe, sente. Um outro eixo do mandato é um mandato participativo. Vocês sabem, tudo o nosso mandato faz. Vai na rua, presta conta do mandato, vai no bairro, vai na fábrica, vai na universidade, vai em várias cidades do interior. Inclusive, as emendas que eu tenho o direito, enquanto deputado, de indicar para o orçamento, são emendas decididas em assembleia. Ocorreu o 33º Encontro Estadual do Conselho do Mandato. Outra atuação é a luta da cultura da paz, da cultura que inclui, da cultura que incentiva, da cultura que faz com que as pessoas tenham essa visão, não do fake news, não do ódio, não da mentira, mas da verdade. São essas nossas visões. E uma outra luta, um outro eixo, é a luta contra todo tipo de preconceito e discriminação. Homofobia, misoginia, discriminação regional, intolerância religiosa. Tenho até leis aprovadas, como o Dia Nacional da Umbanda, o Dia Nacional das Comunidades Matrizes Africanas, uma 15 de novembro, outra 21 de março, outras leis como o Hino Nacional da Negritude, cuja autoria é do saudoso professor Eduardo, uma lei que hoje é oficial, cantada em todos os eventos nacionais. E neste mês nós tratamos da questão, claro, da consciência negra. E para iniciar este programa, que eu gostaria muito que vocês participassem, entrem aí, compartilhem, sigam, se inscrevam, divulguem com os amigos, para que nós possamos fazer um belo de um programa. Este mês nós temos a marcha, várias entidades já estão fazendo, Câmara de Vereadores, sindicatos, organizações sociais, e temos a Marcha das Mulheres, que ocorrerá no dia 25 de novembro, das Mulheres Negras, até Brasília. Bom, estou dando apenas alguns informes iniciais. Tomara que este podcast dê certo. Já anotem aí para sugestões, críticas. Um e-mail é papo.reto@vicentinho.com.
para que vocês possam sugerir e a gente possa melhorar a nossa relação com a comunidade. Vamos tratar aqui de vários outros temas. Meio ambiente, fake news, pessoas que têm necessidade, PCDs, várias comunidades, enfim. Então, queremos sugestões, queremos propostas para que a gente possa aí seguir em diante. Bom, já falei muito, porque estou muito feliz com uma presença muito especial de alguém muito importante para todos nós, para a nossa juventude, para a causa do nosso povo negro, neste mês em que comemoramos a imortalidade de Zumbi, e eu me refiro ao querido Douglas Belchior. Grande Vicentinho. Douglas, seja bem-vindo, meu irmão, a este momento. Satisfação imensa. Você vai me dar sorte, vamos dar sorte uns aos outros. Com certeza. E o Douglas tem projetos maravilhosos. Douglas, a primeira coisa que eu quero é que você fale, embora você seja já muito conhecido, muito respeitado, fale de você, por favor. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer esse convite. O Vicentinho me convidou e o Vicentinho não convida, ele convoca. Oh, meu Deus. Então, ele já no final da semana passada, me convocou para esse momento aqui e eu quero te agradecer por isso. Eu me sinto honrado de ser lembrado por você. Antes de falar de mim, eu quero dizer aqui, Vicente, que eu tenho muita sorte, muita sorte. Eu conheci praticamente todos os meus ídolos vivos, praticamente, né? Eu sou um jovem dos anos 90, então sempre fui ligado a movimento, desde muito jovem. Então, vou dar um exemplo, assim, eu tinha na parede lá de casa aquela fatídica capa da revista Veja, com o João Pedro Stedley segurando uma pistola, que os caras fizeram uma montagem, né? Uma fake news na capa da revista Veja, sim, demonizando o MST. E eu pensava, cara, esse cara é um revolucionário, eu quero conhecer. E tempos depois eu tive a honra de conhecer, de conviver. Grande João Pedro. João Pedro, né? O próprio João Paulo, o Plínio de Arruda Sampaio, figuras como Benedita da Silva, que é a nossa grande referência histórica, Paulo Paim. Eu coloco nesse time o Vicentinho. Obrigado. Então, irmão, o Vicentinho é um daqueles que eu tenho a honra, que eu vou poder dizer para o resto da vida, ó, fui amigo do Vicentinho, colega do Vicentinho, fiz campanha para o Vicentinho, muitos amigos meus trabalharam com você por muitos anos. Eu sou formado, quando eu era muito jovenzinho no PT, num grupo chamado Plenária Luta Faz a Lei, que na época tinha o Luiz Eduardo Greenhalgh como nosso deputado. grande companheiro Luiz Eduardo. Só para lembrar que o Greenhalgh foi o advogado dos presos políticos. E me defendeu quando eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Jair Meneghelli disse que o Figueiredo era um canalha, falou com indignação. O Greenhalgh falou, Vicentinho, você tem que se inscrever para você ser um testemunho de defesa. E nessa história, a polícia falou, não, nós gravamos sua fala. A do Meneghelli não repercutiu muito. Meneghelli gritou assim, porque esse Figueiredo é um canalha, sim, com o Decreto-Lei de 2012, que reduzia o salário dos trabalhadores. E aí ele foi processado, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Uau. Eu fui lá ser testemunha, e Greenhalgh falou, Vicentinho, olha, você tem que defender ele. Claro, me orientou direitinho, eu era vice-presidente do Meneghelli. Uau. E eu fui. Aí eles falaram, não, você não pode ser testemunha, você também será indiciado, porque a sua fala não repercutiu, mas nós gravamos. E eu fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E o Greenhalgh muito, muito, muito atento, muito preparado, muito generoso, muito, sim, revolucionário. Aconteceu o julgamento. No julgamento, 2 anos depois, o Meneghelli foi absolvido e eu fui condenado a 1 ano e meio de prisão. E olha que ia ser testemunha, meu Deus do céu. Pois é. Grande Greenhalgh. Meu grande colega, deputado federal e grande advogado. Pois é, eu então, nessa época, eu sou de uma cidadezinha chamada Poá, né? E meus professores foram fundadores do PT em Poá. Eu acompanhava muito o mandato do velho Cândido. Oh, meu irmão, querido, saudoso Zé Cândido. Saudoso Zé Cândido. Então, eu conheço essa turma toda e chego em você nesse lugar, nesse momento, quando eu era muito jovenzinho ainda, com 15, 16, 17 anos. E olha que eu continuo jovem. Não, veja só. Então Vicente, só para dizer assim que talvez eu não tenha te dito isso antes, você é uma pessoa muito importante para mim, para minha caminhada.
ver você uma liderança negra, alguém referencial do sindicato, né, de onde saiu o Lula também. Então, tudo isso para mim é muito importante. Quero te agradecer. Obrigado, irmão querido. Viu? Mas deixa eu falar de outro personagem, já que você se referiu a essa outra pessoa, a minha amada, minha rainha, Benedita da Silva. Sim. De uma grandeza. Hoje nós já a elegemos representante das mulheres no Congresso Nacional e estamos aprovando ela para ser a nossa coordenadora da bancada negra. Poxa, que o primeiro resultado foi a conquista do feriado Zumbi dos Palmares. Exatamente. E a Benedita eu lembro com carinho porque há 30 anos atrás, exatamente nos 300 anos do Zumbi, eu era presidente da CUT, nós fizemos aqui uma loucura, Jornada Zumbi pela Vida. Saímos aqui com 53 guerreiros e guerreiras a pé para a Aparecida e Benedita, aquela mulher bem grandona, foi conosco até pelo menos Santa Isabel. Nossa. E nós fomos até a Aparecida em 10 dias. Saímos aqui com 53, chegamos lá com 45 mil, com a missa de quilombos cantada e apresentada, o belo espetáculo do Milton Nascimento. Alice Brandão foi conosco, cantou lá em São José dos Campos. Alice é outra. É outra querida guerreira. Então, é gente que faz parte da história. Da história, né? E é bom lembrar, né, pessoal? Não, muito. 300 anos de Zumbi dos Mas você vê, Palmares, então, como eu agora sou 30 anos. Veja como eu sou sortudo, pessoal. Assim, eu me sinto muito sortudo da minha geração de conviver com essas pessoas, né? De aprender com vocês. E olha, eu uma queria honra. já declarar aqui, antes dele, ele vai falar muita coisa aqui, mas o meu querido companheiro, ele foi candidato a deputado federal. Foi muito bem votado. A gente está se preparando para as eleições. E este meu irmão aqui, o convidei especialmente para dizer que uma pessoa como Douglas precisa ser eleito. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós somos apenas 31 deputados negras e negros, nem todos assumem a sua negritude. De 513 deputados. Aqui, na nossa campanha, o Douglas não ganhou, eu não ganhei, embora esteja assumindo a função graças ao presidente Lula. O Orlando Silva não ganhou, nem o Alfredinho. Pois é. Então é preciso que a gente comece a votar. Como é que um Congresso que tem 513 deputados, apenas 31 são negros? A maioria do povo, meu querido companheiro, é negra. Então não é possível. Então eu vim aqui para isso, irmão. É muito bom a gente se fortalecer um ao outro. Estou muito feliz de inaugurar este programa com a sua presença. Olha, é fundamental a gente ter mandatos que sejam extensão dos movimentos, né, Vicente? Exatamente. Quer dizer, são mandatos que eles cumprem a tarefa de... No nosso caso aqui em São Paulo, vocês sabem, né? Eu sou... Bom, eu vou voltar um pouquinho para poder me apresentar e poder falar um pouco para a sua audiência e sempre reforçando a importância histórica da manutenção do seu mandato e da sua atuação pública. Eu ajudo a construir um movimento aqui em São Paulo, você sabe disso, Vicentinho, que você nos ajudou desde o primeiro dia. Eu ajudo a construir um movimento de cursinhos populares há quase 30 anos. O cursinho que eu ajudei a fundar em Poá, ele foi fundado no dia 11 de agosto de 2000. Portanto, é antes do curso do Frei Davi? É no começo do Frei Davi. O Davi vem para São Paulo em 96 para 97. É uma história bonita, que é uma história de organização política negra que remonta às épocas da escravidão ainda. A população negra organizada sempre lutou pelo direito ao acesso aos espaços de educação. Então, você sabe que talvez a lei brasileira que mais tenha se aproximado do que foi as leis do Jim Crow nos Estados Unidos ou as leis do apartheid na África do Sul foram as leis de províncias na segunda metade do século XIX, que proibia filhos de pessoas africanas e pessoas escravizadas de frequentarem as escolas quando elas surgiram. Então, essa talvez seja a única que diz assim, não vai frequentar porque é negro. E lei. Lei. E então você tem movimentações desde então. Se a gente voltar no tempo e imaginar que a Frente Negra Brasileira, se você estiver em casa, pode fazer essa pesquisa, você digita lá, sala de aula da Frente Negra Brasileira e digitar sala de aula da UNEAFRO Brasil, que é o movimento de hoje, a Frente Negra é de 1931. Você vai encontrar duas fotografias iguais, muito parecidas, né? Uma em preto e branco,
pessoas negras estudando pela sua própria conta em 1931. E em 2025, mesma coisa. Salas de aula de cursinho popular, pessoas negras estudando pela sua própria conta, lutando pelo direito ao acesso à educação. Apesar, Vicente, de todos os avanços e conquistas que nós tivemos. Vamos falar sobre isso Vamos também falar aqui. sobre isso. Então, esse movimento ele é antigo. Na virada dos 80 para os 90, a gente tem o Instituto Steve Biko, na Bahia, que vai se dedicar a preparar pessoas negras para a universidade. Ainda nos anos 80 em São Paulo, você se lembra bem, porque você ajudou a constituir isso. O Núcleo de Consciência Negra na USP é de 88. Você tinha a figura do Padre Negro Batista, que você também conheceu, grande companheiro histórico. Padre Batista, da Sé, que criou o movimento Meninos e Meninas de Rua. Exatamente, histórico, que também se dedicava a fazer sala de aula para preparação de pessoas negras e pobres para passar em concurso público, universidade. Aí tem no Rio de Janeiro a formação de um grupo chamado PVNC, Pré-Vestibular para Negros e Carentes, do qual o Frei Davi, foi fundador lá também. E lá era uma união dos franciscanos com o movimento popular. Tem lá enfim, não sei se foi um problema, uma dissidência, eu sei que Davi vem para São Paulo e funda Educafro lá no aqui. Rio de Janeiro teve um problema, mas que o Frei Davi conseguiu fazer evoluir, que o objetivo era para pessoas negras. Exato. Depois chegou ao entendimento que eram pessoas pobres, Isso. dentre elas os negros, que Exatamente. eram a maioria. Eu me lembro que teve esta polêmica no período. E aí ele vem para São Paulo e funda. E aí eu conheço aqui em São Paulo Educafro desde o iníciozinho. E que você também... Eu filho do Educafro. Você ajudou nisso. Para fazer o meu vestibular, meu curso de Direito, eu estudei aqui no Quilombo Central. Quilombo Central, na capital. E chegou a ter núcleo no ABC, vários. Sim. No próprio sindicato. Então eu ajudei desde o comecinho ali. O Davi, fico 10 anos com ele na Educafro. Em 2008 para 2009 a gente sai e funda a UNEAFRO, que é esse movimento que com esse nome já tem quase 17 anos. Então esse é um movimento bonito de pessoas pobres, negras, periféricas, faveladas, se organizando na base social e levando a molecada para estudar. Esse é uma necessidade que permanece até hoje e tem muitos exemplos bonitos, né? Você imaginar, gente, que o Vicentinho foi aluno de cursinho popular. Cara, sabe quem também foi, que teve bolsa pelo Educafro? O João Paulo Rodrigues, olha, do MST, novinho, a gente se encontrava novinho. E ele também chegou a ter bolsa em universidade, tudo há um tempinho, depois parou. O pessoal já sabe aí que quando eu cheguei aqui, meu companheiro, eu cheguei semi-analfabeto. Tem umas razões econômicas, sociais, também sofri bullying, mas não vou tomar o tempo, porque o tempo é para você. Mas eu cheguei aqui semi-analfabeto, o Lula sacou e, como presidente do sindicato, ele criou uma escola, Centro Educacional Tiradentes, para garantir que nós que trabalhávamos na fábrica, eu era da Mercedes, de 6 da manhã às 14, de 14 às 22, de 22 às 6 da manhã, como é que a gente ia estudar? Ele criou uma escola que garantia a mesma matéria de manhã, de tarde e de noite. Foi assim que eu terminei meu primeiro grau. Depois fiz o telecurso, fiz o segundo grau. Para fazer o vestibular, eu fiz na Educafro com o Frei Davi, este problema, e hoje, atrevidamente, estou fazendo um doutorado. Olha que orgulho. Essa é para falar da nossa luta, da nossa classe. Exatamente. Mas você tem contribuído muito por isso. Me fala, qual é o seu grau de formação acadêmica? Eu fiz História, agora eu vou começar de novo. Vai ser a terceira tentativa de mestrado que eu vou agora começar na Unifesp da Baixada. E é isso. E eu tenho me dedicado a organizar o movimento nesses anos todos. Muito bem. Bom, pessoal, quando o nosso companheiro veio até aqui, ele veio com uma trinca. É uma trinca, não são todos, nem todas, mas o nosso querido companheiro Douglas veio com a família. Olha que coisa linda. Ele trouxe, vamos mostrar já essas meninas e esse menino para que vocês possam conhecer, eles estão ali fora. Você me fez lembrar, rapaz, quando eu era presidente do sindicato e da CUT, às vezes eu ficava com a minha filhinha, Luaninha, que faleceu, vocês sabem. Sim. Minha filhinha, Deus a levou, mas eu ia com ela e com meus filhos, para a porta das fábricas, o Hudson, o Hugo, o Robertinho, o Robinho, o Lucas e o Pedro, para as madrugadas com eles em porta São de quantos, fábrica. Vicente?
São 7, porque eu continuo contando com a Luana. Continua contando, lá, claro, pô. Rapaz, não quero ganhar, não. Eu tenho 6. Parabéns. Tá bom. Parabéns. Então, vamos ver, vamos conhecer aqui os meninos. Vem até aqui, pessoal. Aqui. Olha Olha aqui quem aí. vem aqui. Olha esse. Esse é o Fidel. Fala aí, Fidel. Oi, Fidel. Fala um salve aqui no microfone pra galera. Prazer. Maria. Falem os nomes de vocês. Se apresentem aí, vai. Vai. Vai, bora. Oi, eu sou o Fidel e é isso. Muito Ele é o bem. Fidel e você? Eu sou a Maria Eudara e é isso. É muito bom. Sou Yasmin. Ah, que coisa linda. Olha, pessoal, que coisa linda esses meninos. O cabelo de vocês é igualzinho do meu netinho, o Bentinho, e do meu Robertinho, que já está grande, tem um cabelo. O Pedrão. O Pedrão já usou até trança, assim. Elas gostam né? disso. Olha, pessoal, parabéns pelo seu pai, viu? Fica arrastando eles. Sabe que o Fidel fez aniversário faz poucos dias, 29. Parabéns, e foi no dia seguinte, ou alguns dias seguintes da chacina, não foi? No Rio, alguma coisa assim? Foi no dia seguinte, eu acho. E aí, cara, eu tinha tirado o dia para passar o dia com ele, o 29. Só que a gente foi obrigado a fazer um protesto. Sim. Aí o aniversário dele foi fechando a 23 de maio aqui. Olha, parabéns, viu? Então eles já estão acostumados a ir pra pancada quando precisa, né? Olha, seu pai é o que a gente pode chamar de orgulho da gente. E eu quero até aproveitar diante de vocês, de quem está nos vendo, para manifestar a nossa solidariedade às famílias destas vítimas. Nós não queremos que ninguém morra. Nós não queremos que policial morra. Nós também somos solidários aos familiares. Ninguém vai para a morte. Agora, não justifica matar mais de 100 pessoas. 121 pessoas faleceram. Não justifica menos ainda um jovem de 12, 13, 10 anos, enfim, da idade desses meninos aqui, terem a cabeça arrancada, mãos amarradas, covardemente assassinadas por trás, corpos colocados na rua. Não é essa a solução para o problema, não se vai resolver. O que aconteceu no Rio de Janeiro, que acontece todos os dias de maneira individual. Tem o caso do Felipe agora, lá no Carrefour, em São Bernardo, lá no ABC. Sim. Estes casos não podem continuar. É uma chacina inaceitável de um sistema que estimula o ódio, estimula o preconceito e a divisão. Vocês aqui presentes, queria manifestar a minha solidariedade e o meu protesto, como já fiz no plenário da Câmara e você também já fez em vários outros espaços. E é por isso que a gente luta tanto, né, Vicente? Para que haja possibilidades para a juventude nos territórios, nas favelas, nas comunidades. Porque se trata disso. Aqueles jovens foram assassinados brutalmente também porque não houve outras alternativas de estratégia de sobrevivência para eles próprios. E é óbvio que você aderir ao crime organizado coloca você em choque com o poder, com o poder armado do Estado. Então é óbvio que... E este poder não tem controle, porque veja o que fizeram. Foram expulsando eles, até se encontrarem com um paredão de pessoas armadas para matá-los. Para matá-los. Isso é uma coisa... Foi uma ação deliberada. Quando se trata de você ter que cometer uma ação letal para se defender, porque o policial tem que ter... Inclusive eu estou falando disso porque eu sou autor de uma PEC que dá direito ao policial o adicional noturno. Não é contra a instituição. Agora, há um despreparo horrível. O verdadeiro policial é aquele que dominou em caso de conflito, pronto, ali preserva a vida, porque dominou e tem que proteger. Claro. O Estado é responsável por aquela vida. Isso será condenado já está sendo condenado pelo mundo inteiro. Por isso a gente luta tanto para ter alternativas para a juventude, para não chegar nesse ponto, né? Claro. E eu quero aproveitar minhas crianças aqui, Vicente, para mostrar isso aqui para a sua audiência. Olha, eu estou lançando um livro infantil que se chama Vamos Dividir, que vou mostrar aqui, ó, para todo mundo conhecer, cujos personagens são essas crianças aqui. Que coisa linda. A minha meia dúzia. Que coisa linda. E é uma história que fomenta a ideia da empatia, da solidariedade. O vamos dividir tem que dividir tudo em casa, tem que dividir o brinquedo, dividir a comida, dividir a televisão, dividir entre nós, né? E mais ainda, né? O grande Nelson Mandela sempre disse que as pessoas aprendem a odiar. E se aprendem a odiar, também podem aprender a amar.
Exatamente. Entre crianças, eu tenho meu netinho Bentinho, que esses dias esteve numa formatura dele, entre as crianças não tem nenhum tipo Não tem nada de disso. exclusão, de preconceito. Aí até que vem um frágil e fala, cuidado com esse negrinho. Aí começa o problema. Exatamente. Despreparado. Olha, parabéns, meu amigo. Me fala uma coisa, Douglas. Isso aqui é uma editora? Como é que a gente anuncia isso aqui? Editora Palas. Editora Tá Palas. nas livrarias, Olha aí, tá pessoal. pela Amazon também. E vocês estão aqui, hein? Só estão falta aí. saber quem é quem aqui, porque... Aí vai dar uma briga. Aí ninguém nunca fica tão feliz, não é? Tudo muito Com a- bonito. Parabéns, viu? Obrigado, gente. Douglas, além desse trabalho... Amo vocês. Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade aí, tá bom? Douglas, além desse seu trabalho, estou vendo aqui, fale um pouco mais sobre o seu trabalho. Sim, sim. Porque você tem uma coisa lá em Brasília. Sim. Já estive lá. Você está tentando ajudar a nós, parlamentares negros, a sermos mais preparados e mais capazes. Fale um pouco sobre Sim, isso. sim. Você sabe, Vicente, que eu tenho, esses anos todos, me dedicado a fortalecer o campo do movimento negro brasileiro. Essa nossa tradição de organização política negra no campo da esquerda. E a Uniafro Brasil é uma organização, mas que se dedica, além de fazer o seu próprio trabalho, construir redes. Uma rede que nós ajudamos a construir, nós propusemos a criação, é o que a gente conhece como Coalizão Negra por Direitos, que é uma grande frente nacional de movimentos Aquele negros. menino, aquele jovem do cabelo muito bom, né? Como é que é o nome dele? Um dos coordenadores da coalizão. Ai, meu Deus, tem tantos. Ele, Qual? ele teve, a gente teve junto lá no escritório, eu vou me lembrar o nome dele, me perdoe. Tá. Já participei de um debate com ele, inclusive, na Faculdade Zumbi. Sim. Menino muito bom, magrinho, tem um apelido. Talvez seja o Wesley, não sei. Não é o Wesley. Tem um apelido, mas não faz mal, a gente vai se lembrar no caminho. Enfim, é uma grande frente nacional de... É como se fosse nossa Black Lives Matter, sabe? É uma frente nacional de movimentos negros. E um dos trabalhos dessa frente é fortalecer a luta por representação política, que é esse debate que você faz no início. O fato de, no Congresso Nacional, a gente ter um percentual mínimo de pessoas negras, assim como são nas assembleias legislativas do país inteiro, assim como são também nas câmaras municipais. Então, a coalizão faz esse trabalho de fortalecer os nossos aonde quer que eles estejam. A Uniafro Brasil, que é o nosso movimento, ao lado do Instituto de Referência Negra Peregum, Instituto Peregum, que é onde eu trabalho, é um instituto onde eu sou o diretor. Primeiro, fala um pouquinho o significado dessa palavra. Peregum é uma planta, né, muito utilizada no candomblé para as nossas cerimônias de matriz africana. Então, esse nome não é por acaso, é uma celebração, uma homenagem a essa planta e à nossa matriz africana. E o trabalho desse instituto é fomentar, é fortalecer os movimentos negros. Então, nós construímos um escritório em Brasília, que você foi lá, uma casa de advocacy, uma casa que serve como referência dos movimentos negros em Brasília, para fazer um trabalho de acompanhamento dos processos legislativos na Câmara, acompanhar a comissão e servir de apoio aos nossos mandatos. Não só os parlamentares, como você já esteve lá, a gente está lá para fortalecer o seu trabalho, te acompanhar na comissão, fazer movimentação nas redes sociais, muito bonito, dos pessoal. projetos de lei que você tem e tudo mais, mas também acompanhar os nossos membros do movimento, quadros, pessoas negras que estão no governo também. Então você tem pessoas, e a gente sabe que pessoas negras, quando ocupam lugares de poder, de destaque, lugares estratégicos, elas estão sempre muito sozinhas, dentro dos ministérios, ocupando cargos no judiciário também, no executivo. Então a casa serve como esse espaço de articulação, entendeu? A propósito, eu quero lembrar a vocês que o presidente Lula sancionou mais uma lei da minha autoria que obriga as instituições, as instituições públicas, seja autarquia, seja empresa de economia mista, obriga a essas instituições a informarem todos os anos, durante 5 anos no primeiro momento, quantas pessoas negras estão trabalhando no serviço público e em quais lugares, quais cargos essas pessoas assumem. Também quero acrescentar, você se referiu à questão do candomblé, vocês sabem, eu sou autor também que também foi a primeira lei sancionada pelo presidente Lula, dia 6 de janeiro, 2 dias antes daquela baderna que aconteceu lá, não é? Que é a lei que criou o Dia Nacional das Comunidades de Matriz Africanas e Nações do Candomblé.
também sou autor, pai da lei que criou o dia, aí sancionado pela Dilma, que criou o Dia Nacional da Umbanda. Também sou autor da lei que oficializou o hino à negritude, que é um hino... Um hino maravilhoso. Cuja autoria é do nosso querido professor Eduardo, e esta lei é uma lei que fala dos orixás. Tinha deputado, não vou votar porque fala dos orixás. Eu falei, mas quando tem hino que fala de anjo, vocês, o que é que vocês fazem? Quando tem hino que fala de Deus, eu sou católico, por que é que não cria esses dias? Tem o Natal, que é cristão, Tudo tem que é feriado Feira da cristão, Paixão, né? Nossa Senhora Aparecida, maravilha. Agora, não pode para religiões muito mais antigas do que essas nossas que têm 2.000 anos, 1.500 anos e assim por diante, né? Então, eu queria dizer que isso faz parte dessa contribuição e meu irmão aqui contribui e ajuda, sobretudo nas defesas das teses que nós representamos. Quero te parabenizar por isso. Professor, quando você chegou aqui, tem uma menina chamada Elisângela. Sim. Essa menina trabalha comigo já há muito tempo, a Elis da comunicação. Eu vi aqui, ela abraçou você, se emocionou, chorou e falou, você foi meu professor. Me fala, o que é que você faz em termos de educação? Desculpa, Elis, mas eu queria, porque eu fiquei emocionado com a sua emoção. Vem aqui, vem até aqui, Elis, por favor. Vem aqui, Elis, Vem até aqui, usa o microfone. E fale, porque aqui é assim. Ai, o Douglas... Ela já me emocionou. Não me faça já chorar, hein? O Douglas, eu fui aluna da Educafro, assim como o Vicentinho e você, Douglas, representa muito na minha vida, não só na minha formação educacional. O Vicentinho fundou um projeto o qual eu participei, que ia lá só para comer, e aí veio esse processo. Que é o Solano Trindade, foi um dos fundadores. E que foi uma formação para mim sobre a minha consciência negra, de me ver enquanto negra, né? Então, e aí vem você e todo o pessoal da Educafro, que possibilitou a minha oportunidade de estudar na Metodista com uma bolsa 100%, que era, acho que foi uma das primeiras bolsas das ações afirmativas. E com isso também a possibilidade de ser coordenadora lá do Educafro no sindicato, a educadora geral. E hoje é minha filha, né, fazendo uma federal, que é uma quebra, né, assim, é para mudar a trajetória da família, de duas famílias, né, uma que vem da Paraíba e outra que vem do norte de Minas, né. Então, agradecer muito a vocês dois, a minha referência enquanto mulher negra, mulher preta. E agradecer muito. Eu nunca tive essa oportunidade. Olha aqui para as telas, para todo mundo ver seu rosto lindo. Nunca tive essa oportunidade de agradecer. E muito obrigada. Me pegou de surpresa, mas agradecer a vocês dois. Sou o que sou pelo que somos. Pelo que somos. E seguimos na luta. Ubuntu. Obrigada. Obrigado. A gente fica muito feliz com essas histórias. Vejam esses meninos, seus filhos. Aí eu sempre me lembro dos meus, não é? Eu tenho o Robinho Santana, que muitos de vocês já ouviram falar, é artista plástico, claro. E ele tem obras belíssimas onde coloca o povo negro no centro. Sim. Né? Aqui tem algumas obras, só para lembrar, ali no viaduto 20, a viaduto Minhocão, tem uma mãe lavadeira com uma bacia na cabeça cheia de livros. Forte né? demais. Tem uma outra que ele fez ali perto da 9 de julho, que é um pai com uma criança, mas para mim uma das mais marcantes é uma que ele fez em Belo Horizonte, chamada Deus é Mãe. Uau. E ele fez uns 57 metros de altura. Ele com os colegas fizeram esta obra em que coloca a mãe dele, a Preta, que está doentinha, minha grande amiga, estamos muito solidários, cuidando, ajudando. Meu primeiro amor, não é? E a Preta lá, retratada, com ele pequeno, os dois, e aí ele passou por um problema, foi processado, foi procurado pela polícia aqui em São Paulo. Caramba. Porque lá essa obra deu uma polêmica danada, porque ele, em conjunto com, digamos, os pichadores, não sei se essa palavra é correta, mas o pessoal que faz o que chama de pichadores, ele
falou, o pessoal fez bonito, uma pichação em volta assim na moldura, ficou uma obra de arte maravilhosa. Foi um complemento. Aí falaram que era proibido e que, portanto, eles iam ser processados. Ainda bem que o Ministério Público e a Justiça entenderam que era uma burrice Sim. quem estava fazendo isso e está lá consagrada a esta obra. Eu tenho um outro filho que é o Robertinho, que tem um movimento que vai completar 10 anos agora, que se chama ATQN, Antes Tarde do Que Nunca. Movimento periférico. É festival de skate, é grafite, é hip hop, ele tem um próprio estúdio. E a minha filha amada Luana, cuja dissertação de mestrado foi um estudo profundo sobre a realidade do povo negro no Instituto Federal de Tecnologia. E os outros meninos que também são completamente envolvidos com essas causas. Você sabe que a gente tem provas de que o que a gente faz funciona e dá certo, né? A história que a Elis conta aqui é a história de milhares de pessoas, Vicente. Eu muitas vezes vou em escola pública ou encontro pessoas em lugares e que a pessoa... a gente não consegue se lembrar de todo mundo. Mas você encontra professor. Eu fui essa semana semanas atrás eu fui fazer o lançamento desse livro numa universidade lá em Suzano, na Unipiaget. E o coordenador do curso de pedagogia, e a minha filha está terminando o curso de pedagogia na Unipiaget, em Suzano, e ela então intermediou com ele me chamou para ir lá falar com os alunos sobre o livro. E eu cheguei, fiz o trabalho, e em algum momento ele fala da história dele. E quem é ele? Ele foi meu aluno no cursinho. E eu não lembrava, e eu descobri aquilo na hora. Então, são histórias. Ele é um doutor hoje, veja, ele estudou mais do que eu não fiz doutorado. Você está fazendo doutorado. Ele já é um doutor, coordena todo o curso de pedagogia na universidade e foi um menino de periferia de Calmon Viana que estudou num cursinho popular. Olha, então, essas são histórias, cara, que não tem dinheiro que pague isso. Não é? Deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer que eu também estive estudando, talvez no mesmo dia que você esteve, para discutir o 20 de novembro, o mês da consciência negra, com o nosso povo da AFUSE. E a nossa querida coordenadora, que eu quero muito bem, a Lívia Bespalek, esposa do meu companheiro João Marcos, que coordenou. E ela fez uma leitura tão bonita da história de uma criança branca, irmã de uma criança negra, que nunca olharam a cor. Sim. Começou assim a história, e vão para a escola. E, de repente, começam a perceber... né? É uma coisa mais linda do mundo. Foi isso, Suzano. É revolucionário, viu? Parabéns. Querida Lívia, meu abraço. E a escola que devia ser um lugar... Você vê como a escola é importante. Devia ser um lugar em que... É isso, é um lugar para fomento da diversidade. E, muitas vezes, como a escola é o microcosmo da sociedade, ali é reproduzido todas as coisas boas e ruins da sociedade. Então, uma criança que não tem a mínima noção de diferença racial, de diferença de tratamento por conta de pele, não só por isso também, né? Crianças que são baixinhas, ou gordinhas, ou magrinhas, isso não tem nenhum problema em casa. Mas na hora que ela bate na escola, em que a gente tem aqui a dinâmica social instalada, ela se percebe diferente. Se sente. Né? E aí é o começo de tudo. Mas eu acho que o nosso trabalho, ele funciona. É isso que eu queria dizer. Essa experiência de educação popular, de cursinho popular, Vicentinho... O Lula reconheceu, eu vi o abraço que ele te deu quando eu estava lá com você. Que honra, outra honra. A gente fez aliás, você estava nesse dia? Estava lá. Você estava lá, né? Junto, a gente se viu. Lá. Pois é, aquele ginásio lotado de estudantes de cursinho popular. E você imaginar que... Veja como o Freire... Eu quero aqui reconhecer... Porque política é um negócio maluco, às vezes a gente discute, fica um tempo separado, longe, por causa de posicionamentos políticos, mas eu quero fazer uma referência ao Frei Davi aqui, como uma pessoa muito importante para essa nossa geração, que se educou no movimento social, que lutou por cotas raciais. Por que eu estou falando isso? Porque o Davi, ele organiza a Educafro em São Paulo, junto uma molecada muito boa de trabalho, de serviço, né? E ali, em 2000, o Lula ganha em 2002, 2003 começa a governar e começa um grande debate sobre cotas raciais nas universidades. E o Davi, antes de ter lei, antes das universidades aderirem, ele tem universidades religiosas que vão ceder bolsa de estudo para cursinho popular. E você vai se lembrar, a Universidade Salesiano teve um campus aqui no Paris, com o curso de educação... Direito, Psicologia, Serviço Social
e um outro curso. 4 cursos. 4 cursos. E você ia na universidade, só tinha preto. A universidade inteira. Isso antes das cotas. Então, o movimento de cursinho popular, ele é precursor. Ele foi o movimento de base que deu sustentação para a luta por cotas raciais no Brasil. Ok, o pessoal está nos pressionando porque o tempo está se acabando, mas eu quero mandar um abraço para o Frei Davi, meu irmão querido, meu companheiro. Está sempre em Brasília. Está sempre já lá. fez greve de fome, já lutou pela educação, e vai continuar no canal, não é isso? Pelo que eu estou vendo do pessoal. Estamos aprendendo, tá, pessoal? Mas eu concordo com você, com o papel que o Frei Davi exerceu e exerce. Mas também quero manifestar aqui o meu abraço ao doutor José Vicente. Sim. Porque a ousadia de criar uma universidade para cuidar, Zumbi dos Palmares, para cuidar do nosso povo, não é qualquer um que faz isso. É um grande benfeitor, um grande amigo. Bem, pessoal, terminamos pelo jeito, né? O tempo acabou, né? No Instagram. Terminou no Instagram? Então, um abraço ao povo do Instagram. Nós continuamos aqui. Vamos continuar. Vai ser publicado, está sendo ao vivo, mas também depois vai ficar gravado, vocês podem acompanhar. Tudo bem? Um abraço para o povo do Instagram. Oh, meu Deus! Bem, então, continuando aqui o nosso diálogo, eu quero dizer para você, querido amigo, você é autor de algum livro já? Não. Minha primeiríssima publicação é esse livro infantil. Eu tenho muitos artigos publicados em jornais, em revistas, em livros também. Mas você sabe, Vicente, que é isso, né? Se eu trabalho com educação, mas o combate ao racismo leva a gente a fazer um trabalho também muito dirigido à questão da violência policial. Sim. E eu fiquei mais conhecido, olha que coisa terrível, para mim é terrível. Eu fiquei mais conhecido pelo trabalho de organização do movimento para lutar contra a violência da polícia, as mortes da polícia, do que pelo trabalho de educação que a gente faz. Porque, talvez pela natureza do assunto. A dor, assumir a dor dos outros. É muito forte, né? Você é muito, muito especial. E acho que eu quis começar por alguma coisa no campo da educação, uma coisa mais lúdica. Então, eu tenho publicações a serem feitas, a qualquer momento isso vai acontecer, mas eu quis emblematicamente começar por algo lúdico e para jogar luzes sobre a nossa responsabilidade nas crianças. Você citou aí o Padre Batista, um dos fundadores, né? Do projeto Menino e Menina de Rua. De rua. E eu vou lembrar aqui também o nosso Marquinho, lá do ABC, que também é um dos fundadores. Grande Marquinho. Dos meninos. Dos meninos. Dos meninos de rua de São Bernardo. Exato, de São Bernardo. E a nossa querida Néia. Nosso mandato tem, inclusive, Marquinho, ajudado Néia, com projetos sociais. Fabíola, que são meus amigos de muitos anos. E eu já fui de movimento de criança e adolescente, fui membro do Conanda, lá em 2014, 2015. Então, eu sempre tive um ativismo muito voltado também para criança e adolescente. Isso é muito bom. E acho porque ali é a esperança, que é a esperança. A gente tem que olhar para, assim, como é que nós estamos cuidando das crianças. E o desafio da infância hoje, Vicentinho. Porque com essas novas tecnologias e com a dinâmica social que a gente tem hoje, onde é que estão as crianças? Qual a nossa atenção para elas? Que tipo de material didático a gente tem para elas? A gente está fomentando valores de solidariedade, de comunhão, de partilha, de empatia com as crianças? Porque essa foi minha primeira base de caráter e de formação foi essa. Eu sou filho de uma mãe preta e de um pai branco, os dois de Minas Gerais, que vêm para São Paulo para fazer a vida aqui. Como eu vim. Nos anos 70, como você veio. E a gente não tinha um debate racial dentro de casa. Não foi em casa que eu aprendi sobre racismo, luta contra o racismo. Foi depois, adolescente. Mas, apesar de ser uma família muito pobre, meu pai trabalhou em tudo que é trabalho muito pesado a vida inteira, trabalhou muitos anos, você vai se lembrar, na antiga Interpa, ele na limpeza pública de São Paulo. Sim. Mas, apesar de ser uma família muito pobre, a gente sempre teve em casa os valores de comunhão. Minha mãe muito religiosa, católica, dos nossos tempos de teologia da libertação. Sim. Então, ela era aquela mulher que organizava as festas, que organizava as vaquinhas, a cesta básica. Meu pai também sempre muito popular. Então, eu tive dentro de casa, antes de qualquer coisa, uma educação para a solidariedade. E uma vez isso feito desde muito cedo, uma criança educada para a solidariedade, para o respeito, para a comunhão, ela vai ficar menos apta, ela vai ficar menos sensível a outros preconceitos. Então, quando para mim o debate sobre racismo chegou, eu já tinha um caráter desenhado em mim
de solidariedade. Me fez lembrar da minha mãezinha. Não é isso? Então, assim, ó, você não vai... E coisas são elementares. Você não vai pegar o que não é seu. Se você encontrar e não for seu, devolve. Se você receber injustamente, devolve. Tem que ser justo, tem que ser honesto, tem que ser solidário, tem que ter comunhão. É isso mesmo. E esses valores, eles são base Esses de todos os outros. permanecem. E permanecem. Permanecem. Então, esse livro tem a ver com esses valores. Que maravilha. Né? Então, pessoal, procure esse livro, não é? Como é que consegue esse livro? Consegue nas livrarias e também pelo Amazon. Douglas Belchior, Bárbara A Quintino. ilustração da Bárbara Quintino, maravilhosa, é uma das mais reconhecidas ilustradoras do Brasil. Vamos dividir, tá bom? Eu queria, Douglas, também, já que eu falei dos meus filhos, eu tomo um cuidado muito grande com todos os meus filhos. Graças a Deus, eles são maravilhosos. Estão cuidando da mãe, me orgulha. Eu falei do Robinho, falei do Robertinho, e da Luana, porque eles se envolveram com as questões raciais, mas tem o meu Pedrinho, que é o caçula, que participa até de batalhas. Isso lá na aí. universidade, né? E tem o Lucas, que é advogado, com uma moral danada, com compromisso com sua... E o Hudson, que é advogado também, que defende os trabalhadores. Mas é um monte de gente. Graças a Deus, minha família é o orgulho, é o patrimônio que eu tenho. Não, maravilhoso, Queria né? deixar meu abraço para todos. Deixa eu fazer justiça aqui, porque vocês conheceram o Fidel, a Yasmin e a Maria, que são os 3 de baixo, os 3 pequenos, mas eu tenho 3 adultas também, que é a Clara, a Ana e a Luanda. Olha aí. É, a Luanda. E aqui a personagem que guia a história é a Luanda, porque ela gosta muito de olhar para as estrelas, Vicentinho. Então eu vou dar um spoiler aqui da história, da ideia, porque qual é a ideia? A Luanda gosta muito de olhar as estrelas todas as noites, e ela incentiva os amiguinhos delas a também gostar disso. Mas um dia ela deseja tanto, ela ama tanto as estrelas, que ela quer que as estrelas sejam só dela. E aí, nessa hora em que ela deseja muito, aparece uma fada madrinha preta, dá uma varinha de condom na cabeça dela e todas as estrelas do céu vão parar no bolso dela. E ela fica muito feliz na primeira noite, na segunda noite, na terceira noite, porque quando ela quis... tudo que ela gostava estava só com ela. Mas ela percebeu que a noite ficou triste, que os amigos ficaram tristes e ela se arrepende. No que ela se arrepende, a fada madrinha volta e devolve as estrelas para o céu e todo mundo fica feliz de novo. Que maravilha. Então, coisa linda. essa que é a brincadeira. Que maravilha, viu? E você falou da sua mãezinha, me lembrei da minha também. Minha mãe é analfabeta. Eu tenho ela como referência. Mas ela era autodidata, andou aprendendo a escrever e a ler por conta própria. E eu me lembro da minha mãe, olha que coisa interessante. Primeiro, pobre paga dívida. Exato. Minha mãe pegava café emprestado na vizinha, pagava. É isso. Minha mãe, quando matava um animal para a gente almoçar, levava pedacinho para cada vizinhança. E os vizinhos também faziam assim. Né? Minha mãe ficava indignada, que na minha terra, quando chove, aparece muito sapo, naquele tempo principalmente, né? E os meninos, com maldade, sem ter noção disso, ficavam jogando, por exemplo, colocando sal nas costas dos sapinhos. E ela ficava indignada, ela saía com a lata d'água, jogando em cima dos sapos e brigando com os meninos. Olha, obrigado por você fazer me lembrar da minha mãezinha, que está lá com minha filha, com meu pai. Enfim, pessoal, eu acho que nós estamos terminando essa experiência, que seja uma experiência longa. Nós queremos combater o fake news. Aqui, na nossa mensagem, não terá mentira. Terá solidariedade, teremos pessoas assim da qualidade do Douglas para conversar conosco, vários tipos de especialidades, além da luta sindical. Vamos falar de cultura, vamos falar de bem-estar, vamos falar tudo que fortalece a democracia, que é o que é mais importante. Então, a palavra final do meu querido... antes de eu estou me acostumando, viu? Pessoal, vamos seguir aí, tá bom? Tem que vamos seguir, compartilhar. Como é que fala? Aperta o dedinho aqui. Se inscreva, pessoal, e avisa os amigos, porque esse espaço é nosso. E lá no e-mail, papo.reto@vicentinho.com, você vai mandar as sugestões para a gente poder caminhar. A palavra final é do meu companheiro Douglas Belchior, que eu espero que eu e você juntos tomemos posse lá
no Palácio do Governo, eleitos deputados federais. Axé, E Vicente. mais gente, muito mais muito gente. mais gente. Que o Lula precisa, inclusive. Nós temos um desafio imenso nesse próximo ano, que é garantir a reeleição do governo Lula, a eleição do nosso presidente, garantir que a gente tenha um Congresso Nacional mais equilibrado, com mais representação do campo popular, da esquerda, do campo progressista. São Paulo tem uma dívida moral com a população negra, precisa eleger nossos parlamentares negros, reeleger o Vicentinho, reeleger bem o Vicentinho, sem susto, reeleger bem. Reeleger o Orlando Silva, que é um grande parlamentar. Quero aqui também agradecer. Meu grande irmão Orlando. Amigo Orlando, que é um guerreiro. Alfredinho também. Garantir que esses camaradas possam continuar fazendo o seu trabalho lá na Câmara. Nós vamos estar ajudando de alguma maneira, com candidatura, sem candidatura. O nosso movimento tem um compromisso de apoiar vocês. Quero agradecer. Quero dizer que nós vamos nos encontrar na rua daqui a pouquinho. Tem a Marcha da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, às 11 da manhã, não é isso? Sim, e a Marcha das Mulheres a Marcha em Brasília, das Mulheres dia em 25. Brasília. Estaremos juntos, eu e Vicentinho, nesses 2 momentos. Então, a gente espera poder abraçar vocês nesses momentos também. Muito bem. Valeu, Vicente. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado. Viu? Ubuntu. Ubuntu. O que significa Ubuntu? Sou porque somos, vamos juntos, somos uma comunidade. Pronto. Dignidade sempre. Você assistiu Papo Reto com Vicentinho, o podcast da Dignidade.